Boa tarde, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje eu vim fazer esse vídeo para ajudá-los a fazer a memória literária, que é a tarefa dessa semana, tá? Vocês já estudaram, então, outra semana o conteúdo, né? O que é uma memória literária? Vocês leram já memórias literárias? Fizeram entrevista, né, com um familiar pedindo alguma história interessante do passado deles. E é com essa história que vocês vão ter que fazer a memória literária, tá? Baseados nessa entrevista que vocês fizeram, que vocês vão fazer a memória literária de vocês essa semana, tá? Então, eu recebi várias histórias interessantes, né? Aliás, algumas eu não recebi, mas espero receber ainda por foto, que essa atividade vocês tinham que me mandar por foto a entrevista, porque vocês tinham que segurar aí a folha, né? Tinha que fazer no caderno essa entrevista, porque vocês vão ocupar para fazer a memória. Então, o que vocês receberam essa semana, pessoal? Eu tô aqui, ó, tenho o computador ligado aqui para minha colinha, né? Para ver o que vocês têm que fazer, né? Qual a intenção principal de uma memória literária? Então, é reviver uma época passada por meio de uma narrativa de experiências pessoais, recriando-a sob um ponto de vista poético literário. Oh, isso daí não é tiro, é a lenha da lareira, tá, gente? Assim, vocês vão ter que se colocar, né? Vai ter que ter um narrador essa história vai ser narrada em primeira pessoa, e essa narradora vai ser a própria pessoa que viveu essa história. Então, eu vou usar como exemplo uma história que um colega de vocês mandou, né? Um pouquinho fazer uma referência aqui. Uma viagem que o pai dele fez ao Mato Grosso e depois, no retorno, passaram na praia, né? Esse colega aí vai ter que colocar como narrador o pai dele. O pai dele vai ser o narrador da história. Ele vai começar a história dizendo: hoje eu sou não sei o que, eu tenho tantos anos. Quando eu era pequeno, eu vivi uma aventura que me marcou até hoje. É uma história que até hoje eu lembro e traz muitos sentimentos. Porque memória literária, pessoal, é reviver a história olhando sob a ótica de hoje, a história que você viveu no passado, as emoções que ela te traz hoje, as emoções, os sentimentos. Prof, mas não fui eu que vivi essa história. Pessoal, se não foi você, você inventa, você imagina. Né? Imagina, né? Você aí imaginando o seu pai, a emoção de fazer uma viagem tão longa que nunca tinha saído de repente de Ipiranga do Sul e de repente fazer uma viagem tão longa ao Mato Grosso, né? O que ele deve ter sentido, as expectativas, a ansiedade, e depois, né, na volta, como é que foi ver a praia pela primeira vez, o mar, né? As emoções vividas, ver aquela imensidão de água. Eu acho que tem muita gente aí que nunca viu o mar também, né? Imagina como seria ver o mar pela primeira vez, contar toda essa, né? Todas as emoções, os detalhes da viagem. Prof, mas o pai não me contou todos os detalhes. Inventa, seja criativo, tá? Então, retomando, o início, né, do texto que vai ser escrito em primeira pessoa. O que é a primeira pessoa, prof? Eu sou não sei quem lá, nasci no ano tal, quando eu tinha 10 anos eu tive uma aventura muito especial, vivida com meu pai, foi o mês mais diferente da minha vida, né? Então, vocês têm que fazer, na memória literária tem que ficar claro quem que é o narrador, quem é a pessoa que está vivendo essa história, ok? Então, daí segue a história contando os detalhes da história, tudo aquilo que ele viveu, as pessoas envolvidas.
até que vai chegar no fim da história, em que o narrador volta para o momento presente. Agora, por exemplo, se o narrador agora tem 50 anos, ele vai dizer, agora com os meus 50 anos eu lembro dessa história e cada vez ela é mais importante na minha vida, porque foi a partir dela que eu descobri muitas coisas, né? Então, essa memória literária, ela começa no momento presente, a pessoa se apresentando, o narrador se apresentando, quem que ele é, quantos anos eles têm, daí volta ao passado para contar essa história que ele viveu, e depois, no final, ele volta ao momento presente, colocando os sentimentos que ele tem hoje em relação a essa história. Por exemplo, vou citar uma outra história que eu achei bem interessante, de um colega de vocês que mandou a história que o avô dele comprou o trator, o primeiro e único trator que ele comprou na vida dele. Achei bem interessante essa história. Imagina, né? Há não sei quantos anos atrás, agora, ali, comprar um trator, que era uma coisa assim, nova, né? Imagina a emoção, imaginem a vitória de ter tido essa conquista, né? E como que é hoje esse sentimento que ele ainda tem, esse trator, ao ver esse trator, como é que ele se sente, o que é que ele sente ao ver esse trator, a história que ele construiu com esse trator. Tá, gente? Então, memória literária tem muito a ver com emoções, com reviver as emoções que a história vivida trouxe na sua vida. Ok? Deixa eu olhar aqui para minha colinha para ver o que eu tenho que falar ainda para vocês. Presença de trechos descritivos. Durante a história, vocês vão usar muitos adjetivos, descrever as coisas, a paisagem que seja, o momento, a pessoa, a situação em si, né? Muitos momentos descritivos para que a pessoa que esteja lendo a história, a memória literária que vocês vão criar, consiga entrar na história junto com o narrador, ok? Emprego de advérbios e locuções adverbiais de tempo. Então, naquele tempo, ou há tantos anos atrás, na década de 1960, ou, né, expressões que indicam tempo, né, para localizar as pessoas. Naquele tempo, para o passado. Hoje em dia, né, no tempo presente. Para ficar bem claro que tem o presente, o passado e volta ao presente, ok? Esses advérbios de tempo aí vão ajudar a marcar quando que é o passado, quando que é o presente, tá? E quando vocês vão contar a história em si, vai ter o predomínio dos verbos no passado, porque a história já aconteceu, ok? Então, vocês têm ali também na folha de vocês ali um espaço, peraí que eu vou passar aqui para olhar, para o título. Prof, por que você deixou 2 linhas para o título? Porque o título da memória literária é bem importante, tá? Não é só a viagem ao Mato Grosso ou a compra do meu primeiro trator. Não, pessoal, tentem ser criativos, pode ser um título mais extenso um pouco. Faça a história primeiro e depois faça uma listinha de títulos, né? Assim, ó, uma viagem que mudou a minha vida para sempre. Ou, do caso do trator, o ano em que o trator mudou a minha vida para sempre. Ou, um trator e uma história de vida. Tem que ser um título marcante, tá? A história literária tem que ter um título marcante. Ok, gente? Então, vai lá. E pelo menos essas linhas aí da folha vocês têm que preencher com a história. Não aceito menos. Ok? Sejam criativos. Ai, prof, mas a história que o vô me contou era bem curtinha. Criem. Usem a criatividade e, ó, escrevam, ok? Beijos para vocês. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem que o coronavírus está solto por aí, gente, mais do que nunca. E estudem, tá? Beijos!